Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Salvos pela Graça. Hoje o texto para a nossa reflexão se encontra aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela cidade, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar estas ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, e veio e colocou-a e cortou-a na panela, onde estava o caldo, porque não a conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: Trazei-me, pois, farinha. E deitou-a na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E a palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Amós, capítulo número 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre toda a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar a outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Os dois textos que acabamos de ler, eles nos falam sobre uma fome. O primeiro texto nos relata quando o profeta Eliseu retorna a Gilgal e ele encontra ali os filhos dos profetas. E a palavra do Senhor nos diz que havia uma grande fome naquele lugar. Já o segundo texto que lemos no profeta Amós, ele nos relata de uma fome ao qual o Senhor enviaria sobre toda a terra, quando os homens correriam de um lado para o outro com fome, mas não fome de pão, mas fome da palavra do Senhor. Nós precisamos distinguir qual é a diferença dessas duas fomes. O primeiro texto nos fala de uma fome física, de uma necessidade biológica do homem de se alimentar para sobreviver. Mas o segundo texto nos fala de uma fome espiritual, uma fome também que existe uma necessidade para a sobrevivência da nossa alma. O que nós precisamos distinguir é a diferença entre a fome espiritual e a fome carnal. Porque se não distinguirmos essa diferença, podemos ser levados a pecar. E é um pecado grave. Nós vemos que desde o princípio este foi o motivo do pecado. Lá em Gênesis nós vemos que através da vontade de saciar a sua fome, através da vontade de saciar o seu próprio desejo, foi que o pecado entrou a todos os homens. A palavra do Senhor nos diz que quando Eva olha para aquele fruto, ele era agradável à vista, ele era desejável, era algo que ela desejou para satisfazer a sua fome, para satisfazer a sua própria vontade. Ela já não estava mais disposta a fazer a vontade de Deus, porque eles estavam com a sua alma satisfeita, a sua fome espiritual estava satisfeita, mas através da fome carnal, do seu desejo de satisfazer a sua vontade, o seu estômago, eles acabaram trazendo o pecado a todos os homens. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo vai falar de homens que são inimigos da cruz de Cristo, homens que o seu destino é a morte. Por quê? Porque o seu próprio Deus é o seu estômago, o seu próprio Deus é o seu ventre. E no que nós aprendemos com isso? Que quando falamos do seu próprio estômago, do seu ventre, quer dizer algo
referente à sua carne, ao seu desejo próprio. E é o que nós temos visto hoje em dia, homens que têm vindo a Cristo querendo saciar as suas próprias vontades, o seu próprio desejo. E a palavra do Senhor nesse texto, ela nos diz que o profeta Eliseu encontra aqueles homens agora com fome, e ele manda então ao seu moço que coloque a panela grande no fogo e prepare um caldo para saciar a fome daqueles homens. E então a palavra nos diz que aquele moço foi até o campo apanhar ervas para fazer um caldo para aqueles homens. Outro erro que eu vejo, porque em Mateus capítulo 16, versículo 38, a palavra do Senhor nos diz que o próprio Jesus, contando uma parábola do joio e do trigo, ele fala que o mundo é o campo. E este jovem vai até o campo para apanhar aquilo que vai satisfazer a vontade daqueles homens. Quem sabe o seu intuito, quem sabe o seu desejo de saciar a fome dos profetas seja bom. Quem sabe o desejo de matar a fome daqueles homens seja bom. Mas nem por isso vai tirar o veneno daquela comida que foi colhida. Muitas vezes nós achamos que a nossa boa vontade, muitas vezes nós achamos que os propósitos que temos, o desejo que temos, pode apagar este veneno, mas nada disso vai apagar o veneno. Não devemos colher aquilo que está no mundo para saciar a fome espiritual da igreja. Não devemos saciar a fome da igreja com aquilo que o mundo oferece, porque acabaremos envenenando a igreja do Senhor. E muitos hoje têm servido veneno, em vez da palavra de Deus pura e verdadeira. Tome cuidado com o que você está comendo. Tome cuidado com quem está te alimentando. Porque quem sabe, em vez de saciar a sua fome, você pode estar sendo envenenado. A intenção daquele moço era boa, mas a palavra do Senhor nos diz que ele não sabia a diferença entre aquilo que era saudável e aquilo que era veneno. E ele encheu a sua capa de colossíntidas. Colossíntidas é uma fruta que é parecida com abóbora, com um pepino, dá numa trepadeira e ela é esverdeada, mas ela por dentro ela possui muito veneno. E aquele jovem confundiu aquilo que era veneno com algo que era bom. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando o diabo está tentando o Senhor Jesus Cristo e manda que ele transforme aquelas pedras em pães, porque ele está com fome naquele momento, e ele responde ao inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Muitas vezes nós olhamos algo que parece atrativo, parece bonito, parece que dá certo, mas será que isso tem saído da boca de Deus? Será que é a verdadeira palavra de Deus? O grande pregador da palavra do Senhor, Billy Graham, disse certa vez que existe um grande vazio dentro do homem, que só Deus pode preenchê-lo. Não adianta, você pode correr atrás de várias coisas que o mundo te oferece, você pode correr atrás de várias modas gospel que tem aparecido, mas este vazio que existe dentro de você, é só Deus quem pode satisfazer. É somente a palavra do Senhor que pode satisfazer este vazio. A pura palavra de Deus, só ela pode saciar a fome da nossa alma. Só ela pode saciar esta fome que o profeta Amós falou, que muitos correriam de um lado para o outro, e é o que tem acontecido hoje. Muitos têm corrido por várias igrejas, passado atrás de saciar a sua fome, mas algo que não sacia a sua fome é algo que é um grande movimento, algo que faz um grande barulho, algo que traz alegria momentânea, mas depois ele volta para sua casa e novamente ele sente aquela fome. Mas o que eu acho lindo nesse texto é que depois que eles colocaram aquele veneno na panela, quando aqueles homens comem daquele veneno, alguém grita: meu Senhor, há veneno, há morte na panela. O profeta Eliseu toma uma atitude simples. Ele fala: tragam farinha. E a palavra do Senhor nos diz que ele coloca farinha naquele fervido, e ele dá de comer àqueles homens.
E quando eles comem, já não há mais veneno naquela comida, já não há mais morte naquela comida. Essa farinha simboliza a palavra do Senhor, a palavra do Senhor pura e verdadeira. É somente com ela que nós vamos apagar todo este veneno que tem destruído a igreja do Senhor. É somente através da palavra do Senhor que nós vamos tirar o veneno do sofisma, da falsidade, da mentira, da adoração à sua própria vontade, ao seu estômago. É somente através da palavra do Senhor que nós vamos saciar a fome da nossa alma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias. Meu irmão, tudo que tem te oferecido para comer, confira se está neste cardápio. Confira se o que você tem se alimentado tem saído da palavra de Deus. Se for a palavra de Deus, ela te trará vida. Mas se não estiver na palavra de Deus, é veneno e ele trará morte. O veneno, ele mata aos poucos. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o veneno, ele mata mais do que a própria fome. Pense nisso. Será que você tem se alimentado da verdadeira palavra de Deus? Ou será que você está comendo veneno? E que esta palavra venha abençoar a sua vida, venha te despertar para buscar na palavra de Deus o verdadeiro alimento que sustenta a sua alma e transforma e te prepara para o grande dia do Senhor. E que esta palavra possa abençoar a tua vida e que venha abençoar aos teus amigos, aos teus familiares. Compartilhe com mais alguém este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas por esta palavra. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.